Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando como vai ser esse Adora Move. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amados, nós estamos num domingo rema. E eu fico muito honrado com o convite, embora sendo ministro da casa, porque diante de tantos professores, pastor Francisco, Tereza não está aqui, professor Flávio, cadê o Flavinho? Está por aí, acho que está ali o Flavinho, né? Nós temos muitos professores na casa, mas a ideia foi trazer um ex-aluno, mesmo já ministro, para ministrar a palavra. Eu fico muito honrado, pastor Felipe, vice-diretor do Rema. Sabe, irmãos, eu me converti em 2000, e de 2000 a 2016, eu li a Bíblia 6 vezes. E eu vim conhecer essa palavra, Rema, a palavra de Deus falada, em 2017. Sabe, eu ministrei de 2002 até 2017, com o entendimento e com aquilo que tinham me ensinado. Amém? E o Rema, ele de verdade transformou a minha vida. Ouvi uma aula de vida de prosperidade com o pastor Francisco. Ouvi uma aula de vida de louvor com o Flavinho, professor Flavinho. Ouvir aula de unção com Tereza, ouvir aula de Cristo, aquele que cura, com Tiago Stark, ouvir a aula de caráter de Deus com Martinha e tantos outros ministros, transformou a minha vida. Então nós temos que considerar o ensino, porque a palavra de Deus diz para nós prosseguirmos em conhecer a Deus. Porque o Rema, a palavra de Deus falada, ela tem que ser vivida e experimentada. Senão você não consegue. Apenas ter o conhecimento da palavra, ter até o endereço, como nós falamos da palavra, não é o suficiente. Você tem que saber o que realmente Deus quer falar, e está falando com texto, com contexto, para que você tenha a vida, e a vida com abundância que Ele tem. E só esse versículo de que eu vim para que tenham vida e vida com abundância, já deveria ser suficiente para nós entendermos que tudo que Deus dá é bom. Mas de verdade, irmãos, por muito tempo da minha vida, e eu acho que não sou só eu pensava que uma enfermidade poderia ter sido colocada por Deus para que a pessoa pudesse se alinhar com os propósitos dele. De verdade, nós sabemos que na nossa vida existia aquela coisa de, eu estou na luta, mas eu vou vencer. E sabe, nós temos muitas coisas que se opõem à palavra de Deus, até usando a palavra de Deus de uma maneira errada. Amém? Eu quero que você abra, por favor, em João 15, 3. Eu vou ler a maioria dos versículos que eu vou ler, irmãos, eu vou ler na Almeida Atualizada, que a maioria tem a Almeida Atualizada, mas algumas eu vou ler na NVI, algumas eu vou ler na Bíblia da Linguagem Atual, e algumas eu vou ler na King James, mas são poucos versículos. Amém? Você ama a palavra? Amém. Quantas Bíblias você tem baixado aí no seu celular? Fala para mim. O pastor já falou 48 ali, não dá para concorrer, né? Fora o pastor, quantas você tem aí? Várias, né? Muito bem. Porque, irmãos, nós temos muitas coisas baixadas no nosso celular, né, Flavinho? Flavinho é da área de TI. Muitas coisas, né? Leandro deve ter algum aplicativo lá para fitness. Tem 5 Bíblias? Ou 5 fitness? 5 Bíblias, né? Então, nós temos que ter. Sabe, irmãos? Nós temos que nos alimentar da palavra. Nós temos que ter a prática da palavra. E nós vamos experimentar a palavra. Porque nós podemos ter, ser e, sabe, usufruir de tudo que a palavra diz, desde que nós a pratiquemos, nós a falemos. Amém? João 15, 3, Jesus disse assim:
Na Almeida, e vou ler depois na linguagem atual. Na Almeida está escrito assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A gente gosta só do último versículo. Eu vou pedir tudo o que eu quiser e papai vai falar. Papai vai fazer, não é assim? Mas nós temos o antes disso. Se as minhas palavras estiverem em vós. Agora eu vou para a linguagem atual, para você ver que fica uma coisa mais direta. No versículo 3, na Bíblia na linguagem atual, na tradição da linguagem atual, é assim: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado, Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Então veja que Jesus, ele teve uma passagem aqui na terra por 3 anos e meio, e ele está agora ressuscitado no céu, assentado à destra de Deus, conosco em espírito, amém? Mas ele teve um ministério de ensino daqueles que iriam continuar a obra. E esse alguém agora somos nós. E nós temos que crescer na palavra de Deus, através de ensinamentos da palavra de Deus, com homens que foram capacitados por Deus para anunciar essas verdades para nós. Você sentar e eu tive uma resistência quando eu recebi o convite de pastor Francisco e Tereza. Na verdade, eu fiz 2 anos e 10 meses de rema. Porque eu assisti 10 meses de aula demonstrativa. Na segunda aula demonstrativa, eu falei, eu quero me matricular. E aí não tem exceção, né? Aí Tereza e pastor Francisco falou, então, eu te amo, mas você não pode, porque já encerrou as inscrições. E aí a gente vem mesmo, né? Numa caminhada longa, pô, mas não tem jeito. Deu repor lá no fim, não, aqui não tem jeitinho. E vou te mostrar na palavra. Então você já começa a ser ensinado pela palavra. Não tem um versículo que diz assim, não sejais demasiadamente justos? Não é assim? Aí as pessoas usam esse versículo para dar jeitinho, não é? Não posso ser demasiadamente justo não, porque justo é só Deus. Mas aí você aprende na matéria justiça de Deus, que você é a justiça de Deus, andada na terra. Se você prestar atenção, eu vou citar as 24 matérias do Rema nessa ministração, se assim Deus permitir. E ali, eu já comecei a gostar, eu falei, meu Deus, e aí como o pastor Zé Carlos pregou muito bem aqui na quinta-feira, muitas vezes eu falava, não, pera um pouquinho, deixa eu ver aqui nas minhas 8 Bíblias que eu tenho em casa, não é possível, esse homem está lendo esse versículo aí, que eu leio há 7 anos, e ministrei 7 anos errado. Você ministrou 7 anos errado. O meu povo erra, é destruído, se engana, anda errado, tudo que você puder nesses sinônimos aí, por falta do quê? De conhecimento da palavra. Irmãos, saber uma palavra não é conhecer a palavra. Saber a palavra, se você ler a Bíblia do lado de um papagaio, ele vai ser o pregador da sua casa. Mas ele não tem a inspiração do Espírito para falar aquilo que você precisa. O dom ali, na hora que ele aprender a falar, ele vai falar assim, papai, vira palmeirense. Ele está sendo usado por Deus. Para evitar que o pai vá e até leve, falar, pai, já está guardando minha vida. Me levar lá para aquele lugar lá, mas amém. Mas então, irmãos, você
que ainda não fez o rema, e eu de verdade não fui instruído para falar nada disso, eu estou inspirado por Deus. Pastor, a Tereza, que é a diretora do rema, o vice-presidente, o vice-diretor do rema, pastor Felipe está ali, não me instruíram, pastor Francisco também não me pediu, eu estou sendo guiado. Porque, irmãos, você viveu uma vida de louvor. Então eu falei, eu não toco instrumento. Aí vem o Flavinho, destrói tudo aquilo que eu imaginava ser uma vida de louvor inspirado por Deus. Com toda a educação, não é? Sabendo que nós temos que entender que ainda o conhecimento não chegou como não tinha chegado para mim. Então não posso agora, chegou o conhecimento e vou lá acabar com tudo. Não é assim. Amém? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Amém? Eu quero que você vá, por favor, em Lucas 5, no versículo 3. Eu amo a palavra, amém? Se você também ama, nós vamos se dar bem nessa manhã. E à noite também, glória a Deus. Nós vamos ver aqui um homem que era meio ogro, era meio bruto, e obedecendo uma ordem de Jesus. Mas antes de obedecer uma ordem, teve que vir fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Só que o ouvir da palavra de Deus com embasamento bíblico. Porque você pode ouvir uma coisa errada da parte da pessoa, usando a palavra de Deus, e você tomar aquilo como verdade e você andar errado. Amém? Jesus disse, Lucas capítulo 5, versículo 3, diz assim, na Almeida atualizada. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que é o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, fazia o quê? Ensinava do barco a multidão. Jesus estava ensinando. Agora, sabe, uma prática que é muito legal você fazer, e no dia que você fizer, sabe que o Paulo, cadê o Paulo? Não está aqui, né? Ele vem à noite normalmente. Sabe que a empresa dele lançou uma Bíblia em 3D? Você pega o celular, num QR Code lá, você põe assim numa imagem, e ela fica meio que, você tem uma impressão que ela está saltando. É uma coisa, só o pessoal de TI que entende isso. Mas sabe que é muito importante você fazer isso, você lê a palavra, esquadrinhando a palavra, e você entrar na história. Vamos entender que Jesus entrou num barco de um homem que tinha pescado a noite toda. Diz, ele tinha pescado a noite toda. Muito bem. E ele pediu que afastasse um pouco da terra, e depois ele ensinava do barco a multidão. Irmão, o cidadão estava cansado, que trabalhou a noite toda. Aí chega, digamos assim, o pastor Francisco, fala assim, você trabalhou a noite toda, né? Então, fica aqui comigo que eu vou ensinar um pouquinho. 2 horas do ensinamento. Não é isso? No mínimo. Ensinava uma multidão. De repente alguém lá, porque irmão, você tem que entrar na história. Jesus era feito de carne e osso igual a gente. Se desligar isso aqui, vocês vão até ouvir a minha voz, que ela é meio estridente. Mas talvez a pessoa que está lá naquele carro não ouça. Então talvez alguém, eu não ouvi. Então ele tinha que repetir. E nessa repetição, vem o que nós muitas vezes falamos. E o que Paulo também falou. Eu não me canso de falar a vocês as mesmas coisas, porque para vocês vai se tornar uma segurança. Todas as vezes, de noite, quando você chega na sua casa, você faz o que antes de começar a andar na sua casa? Acende a luz. Já teve algum dia que você falou, não, já acendi essa luz ontem, não vou acender hoje não? Assim é a palavra. A palavra, ela se faz nova a cada manhã. Se você ler o mesmo versículo, o Flavinho, um dia eu até chorei junto com ele, não deixei ele ver não, porque ele estava contando da mãe dele, quando ele não era convertido, ela falava o mesmo versículo. Não é isso? Qual era o versículo, Flavinho? Mateus 11, 28 a 30. Não é? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No momento certo, aquela palavra entrou, rema. Falou com o coração do Flavinho. E ele se converteu. Aí, até hoje não esqueceu.
Você está entendendo? Então Jesus ensinava, e talvez ele ensinou e falou a mesma coisa, e o Pedrão estava lá, depois de uma noite inteira, meu Deus, que hora que esse homem vai parar de falar? Não, sabe por quê? Porque quando a palavra vem inspirada pelo Espírito, você não sente sono. E se você sente sono, bota a mão na sua cabeça e expulsa o sono. Porque é do cão isso aí. Se Deus está falando com você através da palavra, quem é que vai querer que te dá sono? Porque o Pedro, eu estou te provando, o cara trabalhou a noite toda e estava ali, afastou o barquinho e Jesus começou a ensinar. E a gente dormiu a noite toda e não pode dormir no culto. Não que tenha ninguém dormindo, não vi ninguém dormindo. Se tiver, eu vou dar um berro aqui, você vai perceber. E quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Pausa. Fala aí você, do Simão. Você sendo Pedro, trabalhou a noite toda, viu ele ensinar 2 horas, no mínimo, e ainda ele fala assim, então, agora nós vamos lá para o alto mar que você vai pescar de novo. A gente tem que se colocar na história, é o 3D. Só que para você é realidade, não é virtual, não, é real. Irmão, se você no seu dia a dia, no seu cotidiano, não trazer as coisas de Deus, a palavra de Deus, para o seu dia a dia, você não vai viver as coisas que a palavra de Deus diz que você tem que viver. Porque já veio fé, agora é a sua parte de obediência. Pedro já tinha quebrado aquela resistência, estou cansado, isso, aquilo. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada. Mas como eu gosto de você, sou chegado seu, é isso? Mas porque, né, pastor Antônio, Osana, pô, são chegado meu, eu vou obedecer para agradar eles? Não. Eu vou por conta da Amanda e do Ricardo, que são jovens aí afogueados, tal. Não, por causa do Robson e da Juliana? Não. Mas pela tua palavra, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Irmãos, presta atenção nas palavras. Sobre a tua palavra. A palavra de Deus. Jesus falou, lança a rede. Sobre a palavra. A palavra já estava lá. Sabe o que a palavra estava dizendo? Ô peixinhos, pula na rede. Pedro não precisou pescar. Quem pescou a rede foi os peixes. Você já viu isso? Porque a Bíblia diz que as redes estavam arrebentando. Porque o peixe falou, opa, vem uma ordem de Deus lá, já está lotado aqui, está nada, eu vou também. E pulava. E pediu reforço. Sabe, irmãos, quando você começa a obedecer, as coisas acontecem de uma tal maneira na sua vida, que você vai pedir reforço. Rapaz, vem para cá para compartilhar comigo essa bênção. Vamos ali que tem muita carne na geladeira, vamos fazer um churrasco aí para todos nós. Eita, glória a Deus. Você vê, você quer animar crente? É só falar, ainda são 11h08, hein? Imagina perto do meio-dia. Aleluia. Assim como Paulo e Silas, perto da meia-noite. Não é? Você falar de churrasco para crente perto do meio-dia, é uma bênção. E quando Pedro ouviu, veio fé. Mas ele teve a parte dele. Se ele fala assim, não, já aprendi. Já teve com alguém assim? Eu já aprendi, eu já sei. Não precisa ser desse jeito. Para que esse exagero? Isso eu não acho que precisa. Irmão, segue a orientação. Segue o manual do fabricante. Segue o que está escrito na palavra que você se dá bem. Vai pela palavra que você não só passa de ano, não. Você vive uma vida de abundância. Amém? Porque Pedro, ele tinha todos os motivos naturais. Mas sabe, tem que ser com esforço. A Adriana sempre fala lá, né, quando ela está aí ministrando, tem que botar força, irmão. Tem que botar força.
Eu já vi alguém falar, não sei se foi nos diáconos, quando a gente passou pelos diáconos, que falava que a Adriana falava muito botar força. Toda essa mulher botar força. Mas é verdade, irmãos. Nós temos que botar força. Às vezes botar força contra nós mesmos. Quando temos que submeter a uma ordem. Quando nós temos que nos submeter a uma autoridade. Jesus ali, Pedro ainda não sabia que ele já tinha se transformado ali num discípulo de Jesus. Mas ele já começou a se submeter antes de ser chamado. Você sabe que às vezes você fala a palavra de Deus para pessoas que nunca entraram numa igreja, ela fala assim, eu vou fazer isso aí que você está falando. E daqui a pouco a pessoa liga. Aí a gente vem para a igreja e começa a falar, não, pera um pouquinho, acho que esse irmão aí está querendo mandar em mim. Não tem nada a ver, irmãos. Cada um vai dar conta de si próprio, do que fala, do que não fala. A Bíblia diz que de toda palavra ociosa, nós vamos dar conta. Ociosa, ou seja, não tem nada a ver. Abra a palavra, por favor, em Romanos 10, 17, que você já sabe. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que eu pedi para você abrir um versículo que eu já tinha falado? Para que você tenha certeza que está aí. Para que você tenha certeza que está aí. Porque aqui ninguém vai achar nada. Nós vamos falar o que a palavra diz. É a palavra de Deus falada. Rema. Amém? Aqui é Verbo da Vida Lapa, que tem o centro de treinamento bíblico chamado Rema, que está com as inscrições abertas. De sorte, ou seja, sabe, de uma coisa boa, de uma coisa que vai ser abundante para você, de uma coisa que vai te beneficiar. A fé é pelo ouvir. Não é pelo que você já ouviu, não é pelo que você ainda vai ouvir, é por ouvir. Por isso que nós temos que prosseguir em ouvir. Por isso que nós temos que não deixar de congregar. Não é? Tem muita gente, irmãos, que, irmão, eu acho que hoje eu estou sentindo uma dor, eu estou não sei o quê, a não ser que você esteja hospitalizado, como está o Lalo, e nós vamos orar por ele no final do culto, em nome de Jesus. E essas pedras, na hora do louvor aqui, eu creio que já foram despedaçadas em nome de Jesus. Ele já expeliu e daqui a pouco, de repente, ele entra até aí no culto aí. Em nome de Jesus. Nós cremos assim, porque é fé. A fé não é o que você está vendo, é o que você crê. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós andamos por fé, amém? No Salmo 119, 105, você não precisa abrir, por conta do tempo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você sabe que todas as vezes eu fui agora fazer uma viagem bem curtinha com a minha esposa, que está servindo lá no DI agora, e quando a gente foi, a gente pegou um pouco de neblina. E eu sempre que eu vejo neblina, eu lembro da lâmpada para os pés e da luz para o caminho. Sabe que naquela rodovia tinha lâmpada no caminho? Mas eu desliguei meu farol alto e liguei o farol de milha, que é lâmpada para os pés, andando com cuidado. A palavra, ela vai te livrar das cascas de banana que o inimigo coloca no meio do caminho. Porque às vezes nós vamos correndo na luz do caminho. Mas aí Deus fala, olha para a lâmpada, aí perdeu, e dá até um chutinho nele assim, e volta. Por quê, irmão? Nós temos que andar sempre à luz da palavra. A nossa caminhada às vezes é correr, mas às vezes é andar. Às vezes é parar, observar. Eu sou muito agitado, né? Não sei se deu para perceber. Mas na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida conjugal, na minha vida material, tem hora que eu paro e observo, com lâmpada para os meus pés. Porque é necessário ter esse zelo. Então, esquadrinhar a palavra. Amém? Agora, tem hora que nós... Abre em Lucas 10, 38.
Aleluia. Glória a Deus. Sabe que, como música evangelística, é muito legal cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, porque aquela pessoa que está ouvindo, ela ainda não convidou Jesus para a casa dela e ainda não recebeu Jesus. Mas nós que já recebemos Jesus, Jesus já está na nossa casa, já está na nossa vida, já está habitando em nós, amém? E aí você fica cantando aquela música, aí vem vida de louvor, aí vem os irmãos falando isso, você acende a luz e a lâmpada. Mas aqui, literalmente, Jesus entrou na casa de uma mulher, de duas mulheres. Vamos ler? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Lucas 10, 38. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Ô Maria, você está folgada mesmo. Maria, você está meio folgada. E foi isso que Jesus falou? Marta, Marta. Cadê a Marta? Só de noite, né? Estais ansiosas e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Sabe, irmãos, essas são as cascas de banana, às vezes na vida de nós, que já recebemos Jesus. Nós já temos conhecimento da palavra. As muitas vozes, as muitas distrações, as muitas coisas que até a prosperidade que Deus nos dá, nos faz ter oportunidade. Muitas coisas podem, irmãos, fazer com que nós nos distraiamos. Nós deixemos de congregar. Porque veja, se você vai viajar com a sua família, se você vai ter um compromisso inadiável, sabe, que não estava programado, você tem diante de Deus e diante das suas autoridades, toda a explicação do porquê não. Agora, escolher estar em casa, para ver talvez uma ministração no YouTube, escolher não ir fazer algo que Deus te ordenou fazer, uma visita a uma pessoa, a um enfermo, a alguém que está necessitado, porque todos nós conhecemos pessoas que estão necessitadas, isso faz com que nós estejamos enquadrados aqui nessa palavra que Jesus lançou a Marta. E nós temos que entender isso, e mergulhar nessa palavra. Sabe, Mateus 6,19, a Bíblia Sagrada diz para nós juntarmos tesouro no céu. Porque quando Jesus falou que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mateus 6,19 diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. Em vida de prosperidade, você vai entender que você tem que ter um equilíbrio. Jesus não está falando para você chegar aí doando todos os teus bens e tal, e vivendo uma vida, e tem muita gente que pega isso aqui, e vai viver uma vida totalmente, não é? É como se fosse um ermitão. Não preciso mais de casa, nós vamos morar por aí, porque daqui a pouco Jesus volta, ou individual ou coletivamente, e o nosso tesouro está guardado no céu. Não é isso que a palavra está dizendo. E você aprende isso em vida de prosperidade. Você tem que ter o equilíbrio nessa área também. Agora, equilíbrio é equilíbrio. Você tem que entender que a palavra de Deus é aquela que nos traz vida e vida com abundância.
os ensinamentos que existem aqui no Rema, eles não são ensinamentos apenas para você ter um diplominha, é para você viver uma vida impactada por Deus. É para você ter uma vida abundante com Deus. Irmão, tem gente aqui, eu mesmo fui um deles, um dia que eu não conseguia ficar de pé, porque depois de 6 aulas, a 7ª aula de cada uma das 24 matérias, existe uma aula de consagração, onde existe o louvor, onde existe a ministração, onde existe o mover de Deus. Mas dentro das aulas, o mover de Deus está vivo. O Espírito está se movendo. Professor que corre, professor que desce, professor, é uma coisa viva. É uma coisa viva. E talvez Maria estava ali, recebendo de Jesus, e a Marta estava para lá. Bom, eu vou falar de mim, né? Já teve aqueles irmãos que falam assim, acho que está exagerando, hein, cara? Você está exagerando. Está indo para a igreja domingo de manhã, domingo à noite. Está indo para a igreja quinta-feira. Aí você passa todo dia aí pregando. Todo dia não é o dia todo, tá? Então é todo dia. Agora, e aí, cara, que hora que você vai viver? Eu falei, mas quem disse que eu não estou vivendo? Quem disse que eu não estou vivendo? Vivendo melhor, como o Emerson falou. É interessante, irmãos, eu não ia falar, mas eu vou falar. Nós temos aí não ia falar não, eu ia falar do Adoramu, mas não ia falar dessa notícia. Meu WhatsApp hoje, 7h30 da manhã, teve essa notícia. Eu não ia falar sinceramente. Está vendo aqui, ó? Esse povo aqui me chama, é um povo que eu já liderei, ó. Eles me chamam de missionário. Bom dia, missionário, tudo bem? O gordo, irmão da Juliana, se matou. Esse menino tem 28 anos. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um compromisso com a palavra, de tanto que eu amava essa vida, é porque eu sei que, mas eu teria ligado para o pastor e falando, pastor, prega no meu lugar, porque eu vi o que Deus fez na vida daquele menino. Ele era um drogado, Deus o restaurou, o levantou, ele começou a tocar num encontro no lar, que chama Célula lá, né, no outro ministério. E eu sei o que Deus fez. Mas, essas mesmas pessoas, cara, você é tão novo, fica nesse negócio aí de ir para a igreja domingo de manhã. Onde estão essas pessoas agora? Talvez eu vá encontrar lá no velório, não sei, ele vai me passar ainda. Aonde vão estar essas pessoas? Dá vontade de chegar nessas pessoas e fazer imposição de mãos, bem forte. Mas uma vida se perdeu, ele não tem 30 anos. Irmãos, é tempo de nós nos levantarmos para anunciar essas verdades faladas que nós recebemos e ficamos depositando. Mas nós temos que falar. Sabe que, eu sei que não vai dar tempo, mas evangelho quer dizer boas novas. E evangelismo quer dizer anunciar essas boas novas. Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Sabe que se esse menino tivesse permanecido, eu sei porque já faz uns 5 anos que eu recebi a notícia que ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e a irmã dele falou: Aurélio, ele te considera tanto, vem aqui. E eu fui lá de surpresa na casa dele, ele mora numa travessa ali da Inajá de Souza. Quando ele me viu, ele largou o prato de comida dele e veio me abraçar. Mas eu sei, porque eu sei, que o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora, ele tinha que fazer a parte dele. Eu não sei como foi, detalhes, né? Não sei se deu tempo, não sei. Eu só sei que, conhecendo e prosseguindo em conhecer, ele nos dá saída para tudo. Muitas vezes pessoas se afastam
do Senhor, da palavra, da igreja, dos irmãos, porque eles não veem mais saída, mas a Bíblia não mente. Deus não mente, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele diz que em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva, ou seja, vai brilhar. Sabe aquela história da luz no fim do túnel? É isso aqui. A sua saída como a alva é o quê? Duvidosa? É mais ou menos? Não, é certa. E ele virá como a chuva seródia. É uma chuva de Deus, é uma chuva pesada. É uma chuva de glória nas nossas vidas. Então, eu quero te motivar realmente a pegar e hoje fazer pelo menos umas 2, 3 ligações, convidando esses jovens, convidando pessoas. Está aí Amanda, Ricardo, Edu, Camila, Robson, Juliana, pastor Felipe, Sandra, estão aí envolvidos, estão preparando tudo, a equipe está preparando tudo aí, dos jovens, tem mulheres, tem homens, irmão, nós estamos numa igreja. Igreja não é essas paredes, somos nós. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Eu estou em cima dessa plataforma, por que me mandaram subir nessa plataforma? Senão eu estava aí embaixo, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui dizendo santo, santo, santo. Mas assim como Jesus ensinava, ele levanta homens. O evangelismo não é só para o evangelista. Sabe, deixa eu te contar uma história. Eu sou contador formado, tenho escritório há 35 anos. Mas eu caminho com Deus e na palavra de Deus há vai completar 21 anos agora esse ano. Mas quando eu tinha 6 meses de crente, já tendo confessado a Jesus, eu queria muito, e eu achava muito bonito pregar a palavra. E Deus falou comigo. Eu morava do lado de uma estação de trem, tá aí teu púlpito. Bonitão. Você quer aparecer, né? Então vai aparecer lá para mim. Falei, amém. Sabe qual foi o versículo que eu preguei por uns 4 anos dentro do trem? Sabe como eu fazia? Vou explicar para vocês. Chegava aqui, esperava o trem fechar. Ah, meu Deus, não vou conseguir. Começava a me tremer. Aí eu vim aqui, Mateus 11:28. Só que eu iniciava assim. Eu quero um minuto da atenção de todos vocês para ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Mateus 11:28 e já começava a ler. E eu sentia que não era mais eu falando. Eu vi homem desse tamanho, chorando, gente querendo me bater e Deus levantando pessoa bem maior do que ele para bater nele. Mas que eu preguei. E no dia que me convidaram para pregar numa igreja, sabe o que eu falei? Rapaz, eu acho tão bem pregar no trem. Eu acho tão bom pregar no trem. A gente sabe que hoje tem uma plaquinha lá, dizendo que é proibido, não é? Porque, né, inclusive nas escolas, né, é o estado laico, não é isso? Mas não é laico para fumar maconha dentro do trem, não é laico para fazer um monte de coisa. Mas a gente obedece, porque nós somos servos, nós somos ensinados. A lei de submissão e autoridade é mais uma matéria do Rema. Nós aprendemos a respeitar as autoridades. Mas Deus dá estratégia, amém? Aí um dia eu e o Guilherme pegamos o trem. Falei, irmão, vamos pregar aqui, vamos. Como é que a gente vai pregar? Deus deu a estratégia. Deus é bom, né, Guilherme? Você vê, Aurélio, em tal lugar está escrito não sei o quê, tal, não sei o quê. Verdade, irmão. Não é verdade? Ué, o povo fica lá falando um monte de besteira e a gente fica ouvindo. Então vamos falar também. Ficamos em pé um com o outro. Fala, Guilherme, Deus é muito bom. Deus, tudo que Deus dá é bom, rapaz. Sacrifício de Jesus, não, Aurélio. Depois que eu vim para Jesus, meu Deus do céu, minha vida mudou. E o povo fica olhando daqui a pouco. Irmãos, a palavra ela não volta vazia. Sem cumprir o destino que ela foi enviada. Porque essa chuva seróde aqui, ela chega para produzir o que tiver que produzir. E se a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é como a chuva seródia que rega a terra,
é a chuva seródia que rega a terra. Contra a palavra não existe. Agora, a gente fica colocando na conta do evangelista. A gente fica colocando na conta do evangelista. Mas deixa eu te anunciar um negócio. Em Marcos 16, 15. Aleluia. Eu vou ler na King James também atualizada. Aleluia. Na Almeida, diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, você que é evangelista. Não, o ponto é ponto. Final. Não vamos botar vírgula. Na King James atualizada diz assim, e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aproveita e já abre em Marcos 28, 19, por favor. Não, Mateus 28, 19. Já que você está em Marcos, está próximo. É, irmão. Aleluia! Na Bíblia, linguagem de hoje, diz assim, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Ou seja, você tem que ensinar aquilo que você foi ensinado, porque senão perante Deus é egoísmo. Sim ou não? É o que Deus está falando aqui, é o que Jesus está falando. Tudo que eu ensinei para vocês, vão lá, eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sabe o que é isso? A grande comissão que Deus te deu. O grande comissionamento que Deus te deu, não foi, vá pregar, vá, sabe? Não. Todo mundo recebeu esta ordem. Vá por todo mundo. Aonde você está é mundo? Pronto. Então pronto. Tá certo? Um dia se Deus me levasse para a lua, talvez eu ia falar, bom, eu estou fora do mundo, mas eu vou pregar aqui também. Então, meus irmãos, a ordem é essa. Sabe que ontem, eu fui lá em Osasco, orar com um homem chamado Cristiano. Conhece, Eliana? Cristiano? Conhece, né? Então, e ele confessou Jesus. Eu dei uma notícia ruim aqui, né? Mas vou dar uma boa. Mas você sabe, meus irmãos, que isso para mim é o mais importante depois que eu conheci Jesus. O mais importante. É importante um sinal seguir você que crê? Claro que é. A Bíblia Sagrada diz que se você for, o sinal vai seguir você que crê. Mas você tem que ir. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, nós temos o verbo no lar. Quando você, irmãos, todos os talentos que Deus me deu, claro, com oração, com leitura da palavra, com intimidade com Deus, foram, na verdade, ativados, falando de Jesus fora das igrejas. Porque é ali que Deus te quer. É ali, é todo mundo, vai para todo mundo, não é, ó, vamos lá na igreja para você ser usado, não. Lá numa casa, você vai, sabe, pela necessidade de Deus mesmo de usar alguém para alcançar aquela pessoa, você vai ter coisas, você vai tocar em unções que de verdade estão sobre os pastores, sobre os mestres, sobre os evangelistas, sobre os profetas, amém? Porque ali não precisa de uma unção apostólica, mas você está comissionado a viver essas realidades. Você está comissionado em outra coisa. A Bíblia diz que nós já recebemos esse poder. Então você sabe
Como é bacana você viver isso. Nós vivemos isso lá no Jaguaré, todas as quintas-feiras, não é, Robson? O Robson está lá tocando. A Ele a glória. Daqui a pouco tem uma mulher que começa a se tremer. Ninguém nem pregou, nem fez nada. A unção já está fluindo ali. Amém? Não existe uma resistência ali. Aquelas pessoas que estão ali, elas estão ali pela necessidade. E ali Deus te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. É aquela manifestação de Deus para alcançar aquela vida. E isso não tem preço. Não tem preço. Comece a viver isso aí, comece a praticar isso aí que você vai viver. Você vai viver. Eu lá com o filho da Eliana ontem, eu fui lá, só falar para ele, rapaz, eu estou aqui para te ver, para orar com você. Começamos a dar risada. Mas sabe, irmãos, tem que terminar em Jesus. Eu não sei nem como é que começa. Escorregou, não, mas a Bíblia diz que é melhor andar dois, porque se um escorregar, o outro levanta. Espirrou, aí você pergunta para o pastor Zé Carlos aí, que ele vai dizer qual é a palavra sobre espirro, né? Mas vai ter que terminar em Jesus. Arruma um jeito de terminar em Jesus. Amém? Não ameaçando, não dizendo, rapaz, se você, o inferno, hein? Rapaz. Irmãos, eu sempre me coloco na linha de tiro, até ter o conhecimento, mas foi lá atrás, tá? Isso até, depois que eu ouvi desse homem, eu falei, me perdoa, eu falei errado. Um homem olhou para mim e falou assim, rapaz, se você está me oferecendo um Deus que toca no meu filho, para que eu me converta, eu não quero esse Deus nunca. E eu pedi perdão para Deus, e falei para esse homem assim, olha, eu falei errado. Sabe por quê, irmãos? Eu estava na empolgação e na ignorância. Lá atrás, 2001, 2002, por que eu nunca me esqueci? Para não cometer mais esse erro. A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há, mas os que estão em Cristo. Não é isso? Mas a Bíblia não diz que Deus apaga tudo o que você fez no seu pensamento. Ele não considera mais. Está no mar do esquecimento. Tá certo? Portanto, quando você se lembrar do que você fez, na verdade é para você dizer assim, eita, isso aí era o império das trevas, mas Deus me transportou para o reino do Filho do amor de Deus. E essa palavra fez com que aquele homem ontem confessasse Jesus. Deus quebrou algo que o prendia. E isso fez com que ele confessasse Jesus. E isso é o que eu declaro que você vai viver isso na sua vida. Se você obedecer à ordem do Senhor. Segundo ao Coríntios 5,17, diz assim, eu vou ler para ganharmos tempos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério. Você não pode dizer que você não tem ministério. Você tem o ministério da reconciliação. E Deus já te deu. Olha que interessante. Não é pela imposição da mão do pastorado, não é do pastoreio, não é por algo que Deus confirmou o meu ministério. Não, você recebeu Jesus. Você já é um ministro da reconciliação. Cumpra o seu ministério. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é uma das matérias que eu mais amo no Rema, evangelismo. Eu amo unção, eu amo como ser guiado pelo Espírito, eu amo o ministério prático, que fala do ministério de socorros. Eu amo todas as matérias do Rema. Mas sabe, a ordem que Deus deu, através de Jesus, foi, vai. Vai. O evangelista, para quem tem realmente isso, ele vai ver. E às vezes você também pode ver e tocar nessa unção.
Irmão, eu vou te falar uma coisa, eu já vi muita coisa, eu vivia nas casas orando, irmãos. Eu já vi muita coisa acontecer. A Sandrinha, Deus está no tempo agora dela no Ministério de Mulheres, mas ela vai entender o que eu vou falar, de uma criancinha. Você conhece o Lucas, filho da Priscila? Eu fui orar certa vez na casa dela e ela conta isso como testemunho, por isso eu estou aqui relatando. E nós estávamos ali e o Lucas não estava dormindo, ele não sei o que acontecia de noite, quer dizer, a gente sabe, né? Mas, então ali nós oramos. Quando eu comecei a orar, nós começamos a orar, os pais como autoridade, porque irmão, não tira a glória que é de Deus, amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele honra aquele que obedece, aquele que tem uma vida com Deus. Claro que ele reconhece. Opa, é o meu filho. Você sabe daquela piadinha gospel? O homem olha assim e fala assim: Pai, Deus de Elias derrama fogo. E Deus olha lá de cima e fala: bom, eu continuo Deus, e eu sei que eu sou Deus de Elias e tenho fogo, mas cadê Elias? Não é o homem, é a unção. A unção despedaça todo o jugo. E não é unção e outros não são. Unção está disponível para todos. Amém? E ali nós começamos a orar. E aquela criança, bom, nós não almoçamos ainda, né? Então não vai ter ninguém com problema aqui. Ela começou a ter um jato de vômito, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Talvez quem trabalha em hospital já tenha visto. O jato dele ia assim, e ele formava tipo uma cachoeira. Era como se ele fosse um adulto. E quando ele parou, ele ficou desfalecido. E eu falei, meu Deus, né? Aí Priscila colocou ele na mão, eu falei, ó, joga água na cabeça dele aí. Vamos já batizar ele, né? Não, foi isso não, irmão. Foi isso não, irmãos. Só para despertar. Ô, Jesus. Ainda bem que o pastor é misericordioso. Joga água nele aí. Jogou. Ele fez assim. Nunca mais ele perdeu noite de sono. O que estava acontecendo ali eu não sei. Tá certo? Tem coisa, irmão, que você só tem que fazer. Não fica querendo explicar, não. Mas como foi? Como é que Deus fez? Não tem matemática em Deus, não, irmãos. Tem alguma matemática de um homem ser curado através de uma sombra? Não tem. Tem alguma matemática de eu pegar um lenço, me secar aqui, colocar aqui, e alguém com fé falar assim, eu vou pegar esse lenço, vou levar lá no enfermo? Não tem matemática. Não quer explicar Deus. Deus, ele não se explica. Ele é que explica para nós. Sabe o que ele explica? Faz a tua que eu faça a minha, meu querido. Amém. Vamos ler aqui Romanos 5:5, diz assim, eu vou ler para ganhar tempo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Atos 1:8, mas recebereis poder, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que Deus está falando aqui? Você não vai desarmado, não. Porque o que muita gente, às vezes, se engana, é claro, que se eu puder ir para um lugar e levar aqui pastor Francisco, eu vou ficar só assim, ei, glória a Deus, olha lá, Deus vai usar o pastor Francisco, Deus vai usar o Guilherme, Deus vai usar o Eric. Não, irmãos, se você tiver que ir sozinho, tendo vigilância, amém? Tem que ter vigilância. Se você puder e tiver que ir sozinho, vá sozinho. Mas vá sozinho só no visual natural. Mas você está capacitado com as armas da nossa milícia, que não são mais carnais, mas são poderosas em Cristo, para destruir fortalezas e sofismas. E é isso que o Rema faz. Sandrinha, pega essa apostila aí, por favor. Isso aqui é uma das 4 apostilas. Você pode ver que isso aqui é a minha apostila. A minha apostila, ó. Será que ela está rabiscada? Olha. Isso aqui são coisas que eu recebi
Está escrito vários versículos e tal. A grande maioria eu não usei na ministração agora. Mas se você pegar uma apostila dessa e se alimentar dela todo dia, e claro, participar da unção coletiva que há nas aulas do Rema, irmãos, eu estou falando muito porque eu tenho legalidade para falar, porque eu vivi isso que eu estou falando. Amém? Porque muda a tua vida você ter o ensino da palavra e viver a palavra realmente na sua vida. Muda. Não tem como não mudar. Agora, voltando a falar de evangelismo, nós temos que praticar. E a prática é muito boa na sua casa. Eu pratico com a minha esposa, pratico na minha parentela, pratico nos meus negócios. É muito bom você praticar. Agora você tem que ir além. Porque sabe, a palavra diz que os campos estão brancos, e é Deus que falou isso. E Ele está esperando os trabalhadores, tanto é que Ele manda nós orarmos pelos trabalhadores. Irmão, você é um trabalhador. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, para fazer algo que Deus colocou no meu coração. Você é um trabalhador. O grupo de louvor é um trabalhador. Os pastores são trabalhadores, os apóstolos são trabalhadores, os profetas são trabalhadores, os mestres são trabalhadores, amém? Os evangelistas são trabalhadores, mas o ministério de socorros também é trabalhador. Quem é que está no ministério de socorros? Música, diaconato, olha só, o pastor José Carlos. Tanto conhecimento, ele tem um ponto eletrônico, viu gente? Eu fico procurando ali. Porque ele fala assim, abre não sei aonde, abre não sei aonde. Está lá, ó, servindo a Deus como diácono. Ana Paula ali também. Também já servi como diácono, está ali Rodolfo, está ali, né? Todos nós somos trabalhadores. Nós somos membros de um corpo, não se exclua desse corpo. O cabeça é Cristo. Mas quando nós sairmos dessa igreja aqui, e nós formos andar na sociedade que nós somos inseridos, nós somos a palavra de Deus falada lá onde a gente está. Nós é que somos falados. Ó, o Leandro botou a gente aqui tudo para correr. Teve gente que correu também. Por exemplo, Divaldo só dava risada e filmava. Ele, pastor Antônio. Mas ele foi usado por Deus. Nos exercícios, no que ele falou. Nós trouxemos uma palavra, eu, Tiago Stark, a respeito de corpo, através de posicionamento. Deus te deu um corpo também para você cuidar, sabe por quê? Você cuidando do teu corpo, você vai ter mais saúde para sair pregando o evangelho. Você vai ter mais saúde para poder buscar a Deus. Vamos nos colocar de pé?